Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o sociólogo muito conhecido, que é o Emile Durkheim, e que ficou famoso pela questão do fato social. A gente viu com Max Weber, né, a sua ação social, e vamos ver agora o fato social. E aí vocês observam no slide que ele diz assim: deve ser estudado como coisa e como as ciências naturais. Faltou um O ali no com. E como as ciências naturais, como assim? Já que estamos estudando algo que passamos, que vivemos, né, que vivemos em sociedade, a gente não pode colocar nossas perspectivas, nossas visões no nosso estudo, para não atrapalhar, não ter interferências. Então, deve ser estudado como uma ciência natural, como a química, física, matemática é estudada, e não ter interferências do nosso lado, das nossas ideias, da nossa visão. Estudar como coisa mesmo, fora de nossos preceitos, ok? E ele diz assim, ó, é coletivo, ou seja, mas pode variar de cultura para cultura. É coletivo porque a sociedade produz, diferente da ação social de Weber, que diz que o ser humano constrói. O fato social é coletivo, é com várias pessoas, é a sociedade, porque foi ela que criou. E aí nela apresenta regras e normas que cada indivíduo obedece. E aí está a última colocação. O fato social é geral, para todas as pessoas, todos os indivíduos que reconhece que é legítimo, não tem, vai receber tratamento diferente. Não, é para todos. Ele é exterior, ele é independente da vontade do indivíduo, o indivíduo não pode escolher, é fora de sua capacidade, e coercitivo porque impõe sobre ele aquilo, impõe sobre ele, por exemplo, as regras, as normas que existem, né, no Estado. Vamos entender melhor nesse quadro. O fato social. O objeto de estudo da sociologia de Durkheim é que toda maneira de ser, pensar e agir que é exterior ao indivíduo apresenta-se generalizada na coletividade e exerce sobre ele quais são. Seria a realidade dos indivíduos composta de regras, leis, costumes e rituais, como eu falei. E caracteriza-se por ter uma generalidade, uma exterioridade e uma coercitividade. E ele usa um método sociológico para o fato social, para afastar de ideias preconcebidas, preconceituosas. Analisa, né, o aspecto geral e comum mais específico, separa a causa da função e busca a ordem primeira, né, o processo social interno do ser humano, a família, escola, grupo, e o segundo, que é o processo social, se ele vai escolher ter uma mudança, uma interação social, aproximar ou afastar de certos grupos sociais, né, que ele pertence ou quer conhecer. E um exemplo de fato social para Durkheim é o suicídio. Ele tem até um livro completo falando sobre isso, né, explicando por que é um fato social e tipos. E eu vou falar aqui bem resumido que ele acredita, né, ele acha, na verdade ele tem convicção, né, que o suicídio é um fato social. Não é da pessoa ter aqueles pensamentos ruins e de se suicidar. Não veio do nada na cabeça dela, mas sim foram fatos exteriores. E por isso ela não pode ter a decisão de querer tirar sua vida, porque não foi ela que causou. E sim aconteceu por fatores exteriores. E esses fatores devem ajudá-la, devem ter a obrigação, o dever de ajudar essa pessoa, porque foram eles que causaram, e não o ser humano, não a pessoa que ocasionou aquilo, aqueles pensamentos e ter o desejo de suicidar. E ele diz, né, que tem 3 tipos de suicídio, que é o altruísta, que acontece pelo meio, aquela pessoa não se sente pertencente ao lugar que vive, ela está excluída, se sente sozinha, e aí tem esses pensamentos. O egoísta, né, que não pertence também, não quer pertencer, na verdade, porque não se encaixa, não, é bem parecido, por exemplo, com o altruísta. E o anômico, na verdade, por exemplo, acontece uma crise onde a pessoa está vivendo, por exemplo, a quebra da Bolsa de Valores, né, a crise de 29, várias famílias, né, se suicidaram.
Então foi por causa de algo bem específico, o anômico. E aí tem o egoísta e o altruísta, como eu falei. E o altruísta também seria algo que a pessoa faz, né, pelo seu país, como os homens bombas seria um exemplo. Então vamos lá. E também além do fato social de Durkheim, onde ele usa, né, essa questão do coercitivo exterior e coercitivo, usa o método e o suicídio como exemplo, e tem até um livro completo sobre isso. Ele fala muito sobre essa questão da sociedade capitalista, né? Existem duas sociedades que ele dizem, eu vou falar daqui a pouco. Mas ele diz assim, Estado e Sociologia. Ele diz que a sociologia e o Estado devem andar juntos para criar uma nova lei moral, uma nova moral para todos, eficaz, que todo mundo obedeça, todo mundo siga. E tem duas desavenças, ele cria, né, dois nomes, que é a patologia social e a anomia, que acontece no Estado e na sociedade. A patologia social seria o Estado com leis falhas, onde as pessoas não obedecem, onde as pessoas não respeitam. E a anomia seria algo mais grave, quando não tem essas regras, quando não tem essas normas, e aí gera um estado de anomia, né, onde não tem disciplina, regras, ordem e pensamentos de progresso. E você pode até usar em uma redação, né, sobre a questão do Estado, negligência estatal. Você poderia até usar Durkheim com essa questão da patologia social e a anomia. Seria uma boa citação de um filósofo. E a questão da solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica é que a mecânica ela é muito pelo amizade e sentimento, é por semelhança. É através da família, da religião. Então, são unidos por laços de parentesco, uma autonomia individual. E a orgânica vai depender de cada um. E ele diz que se for para escolher, devemos escolher a solidariedade orgânica, porque ela depende de cada um. É por semelhanças, interdependência entre as pessoas. Então, essas diferenças vão dar essas diferenças, né, das pessoas vão ser mais algo solidário e aí vai realizar o projeto correto. Por exemplo, você está na escola, na sua sala de aula, e a solidariedade mecânica é por você ter amizade e sentimento por algumas pessoas e você vai realizar um grupo. E a solidariedade orgânica seria a dependência de cada um e cada um seria importante, porque você ia escolher pessoas que tinham qualidades boas para realizar aquele trabalho e não pelo sentimento, pela amizade. E isso sim seria uma solidariedade orgânica e que deveria, né, ser colocado no Estado, no país todinho, né? Entendeu? Então, por que isso? Porque vai ressaltar a individualidade. Cada um vai agir do seu modo, cada um vai conseguir mostrar suas qualidades e desejos, certo? Então, é isso. A sociedade capitalista, ele acredita que seja a sociedade perfeita, seria capitalista e prega pela orgânica. E agora vamos para uma questão. O conceito de fato social, formulado por Durkheim, possibilitou ampliar a compreensão do funcionamento da sociedade, tendo permitido perceber que fenômenos sociais têm origem em múltiplas variáveis como sociais, climáticas e genéticas de uma população? Não. Genéticas, climáticas, como assim? Avaliar fenômenos complexos separando apenas o caráter social para a explicação, como no caso das mudanças climáticas. Não. Identificar regras que eram gerais, exteriores e coercitivas aos indivíduos que, portanto, conduziam suas ações. Correto, acho que foi as três palavras que eu mais falei aqui, não ser o né, porque no outro vídeo eu falei muito né, mas nesse eu falei muito gerais, exteriores e coercitivos, que são características do fato social, que é o que Durkheim prega muito, que o fato social ele é geral, ele é exterior e coercitivo ao ser humano, ao indivíduo, e por isso conduz suas ações, e não algo como a ação social de Weber, que é cada indivíduo. O fato social seria algo mais sociedade, mais grupal,
né, população, comunidade. Ok, a questão correta é letra C. E foi isso, né, falando sobre Emily Durkheim. Sua sociologia ficou conhecido pelo fato social, a questão de trabalhar muito sobre o suicídio, já que não tinha muito estudo sobre isso, e que não é algo da pessoa, a pessoa não tem o direito de dizer assim, a vida é minha, então eu vou tirar. Não, porque não foi ela que ocasionou aquilo, foi o fator externo, e o fator externo tem o dever de solucionar isso, por isso que tem várias campanhas, meu Setembro Amarelo. E falou muito sobre a questão da sociedade capitalista, prega muito sobre essa questão da orgânica, sobre a questão do Estado se juntar com a sociologia e falhas e ausências de regras que causam a patologia e a anomia, e respondemos uma questão. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, que vai ser, não sei, ainda não gravei. Até o próximo.